Todas as almas corrompidas por Satanás são mantidas cativas no império de Satanás. Só os que acreditam em Cristo foram separados, salvos do campo de Satanás e trazidos para o reino de hoje. Essas pessoas já não vivem mais sob a influência de Satanás. Ainda assim, a natureza do homem continua enraizada na carne do homem. O que quer dizer que, apesar de a alma de vocês ter sido salva, a natureza de vocês ainda está como era antes. E a chance de vocês me traírem permanece 100%. É por isso que a minha obra dura tanto. Porque a natureza de vocês é intratável. Agora todos vocês estão sofrendo dificuldades no máximo de sua habilidade, enquanto cumprem seus deveres. Mas cada um de vocês é capaz de me trair e retornar para o império de Satanás, para o seu campo, e retornar para a sua vida antiga. Isso é um fato inegável. Naquele momento, não lhe será possível apresentar nenhum resquício de humanidade ou de semelhança humana como tem agora. Em casos graves, vocês serão destruídos, e mais que isso, serão condenados por toda a eternidade, punidos severamente para nunca mais reencarnarem. Esse é o problema colocado diante de vocês. Pensava que por crer em Deus, há mais de 10 anos, podia desistir de tudo para segui-lo. Sofrer por meu dever. E que não me acovardaria com a opressão do PC chinês. Eu achava que era devoto a Deus e jamais poderia traí-lo. Jamais poderia ter imaginado que, ao ser preso e torturado pela polícia do PC chinês, perderia a dignidade cedendo a Satanás. Minha natureza de trair a Deus foi exposta. Quando eu penso naquela derrota horrível, fico terrivelmente angustiado. E será um arrependimento para a vida toda. Foi durante o ano de 2008 que o PC chinês iniciou outra rodada de prisão de cristãos em massa por todo o país. Eu lembro-me de um dia em agosto. Fui informado que muitos líderes de igreja e irmãos foram presos em diversos locais. Contatei alguns irmãos para lidar com as consequências e transferir os bens da igreja. Levamos mais de 2 semanas para organizar todos os assuntos da igreja. Na época, fiquei muito contente comigo mesmo. Achei que, enquanto o PC chinês estivesse prendendo pessoas, eu enfrentaria tudo e manteria a obra da igreja, que eu era devoto a Deus e à sua vontade. Quando vi que alguns dos presos tinham sido Judas, traindo a Deus e entregando irmãos e irmãs, comecei a sentir um enorme desprezo por eles. E em silêncio eu tomei a seguinte decisão. Se chegar o dia em que eu também for preso, morrerei antes de me tornar um Judas. Eu acreditava que a minha fé era grande e inabalável. Para minha surpresa, logo depois do Ano Novo, em 2009, o PC chinês iniciou a Operação Trovão III, cujo alvo era a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Um dia, quando eu estava numa reunião com irmãos e irmãs, mais de 30 policiais invadiram o local. Fomos levados para a delegacia municipal e separados para o interrogatório. Eles queriam saber 2 coisas: nome e endereço dos líderes da igreja, e quanto dinheiro a igreja tinha e onde estava. Diziam em tom ameaçador: se não falar, será o seu fim. Naquele momento, eu não senti tanto medo assim. Como tinha sofrido muito quando criança, achei que mesmo que me torturassem, eu aguentaria firme. Além disso, cumpri meu dever e fui leal a Deus. Portanto, Ele me protegeria. Quando viram que eu não falaria, trouxeram vídeos e fotos em que eu entrava e saía das casas de meus anfitriões. Listaram os lugares em que eu estive nos últimos meses e me mandaram confessar. Ao ver tantas evidências, fiquei muito preocupado. Pensei que mesmo negando, eles não iriam acreditar. Então orei a Deus e pedi que Ele me impedisse de me tornar um Judas. Como eu ainda não falava, um policial disse com raiva:
Seremos duros com você. E derrubou a cadeira a qual eu estava amarrado, deixando-me de costas. Pegaram uma seringa com uma mistura de óleo de mostarda e água de raiz forte e começaram a injetá-la em meu nariz e esfregá-la em meus olhos. Ardeu demais. Eu mal conseguia respirar. Eu não conseguia abrir meus olhos e meu estômago queimava. Então me despiram da cintura para cima, amarraram meus braços atrás das costas e os puxaram. Ao cansarem, usaram uma gaveta como alavanca. Mas eu suportei a dor e não abri a boca. Vendo que a tática não funcionava, tentaram algo mais cruel. Me algemaram a cadeira de ferro, trouxeram os fios elétricos e amarraram uma ponta dos fios nos meus dedões. E a outra conectaram a um taser. Então jogaram água fria em mim e me eletrocutaram repetidamente. Os choques provocaram espasmos em todo o meu corpo. E o meu coração entrou em convulsão. Naquele momento, eu achei que morreria. Continuaram assim até as 2 da manhã. No dia seguinte, a polícia me levou para uma sala secreta de interrogatório. No momento em que eu entrei, vi manchas de sangue por toda parte. Era terrível. Senti bastante medo e me perguntei se me espancariam até a morte lá dentro. Naquele momento, um policial puxou os meus braços e me forçou a abraçar a cadeira de ferro. Então me deu um empurrão, derrubando-me no chão com a cadeira. Já havia cortes profundos nos meus pulsos, causados pelas algemas, e estavam sangrando. E as mãos estavam muito inchadas. Quando eu fui derrubado, a dor que senti foi terrível. E tudo que pude fazer foi orar a Deus sem parar. Então os policiais falaram mentiras difamando a igreja. Quando eu ouvi tais mentiras, eu fiquei enojado e enfurecido. Vendo que eu não falaria, desesperado, um deles pegou um taser e me deu choques no rosto, na boca, pelo corpo todo. Uma luz azul brilhou e eu não abri os olhos. Mas consegui ouvir o som do taser estalando e sentir o cheiro da minha carne queimando. Isso é tão maligno. Então, um dos policiais perdeu a cabeça. Pegou um saco plástico e cobriu minha cabeça. Ele só tirava quando eu estava quase sufocando. Um outro chutava a parte inferior do meu corpo. Outro pegou um porrete de madeira de uns 4 centímetros de espessura e começou a bater em mim com ele. Enquanto dizia aos gritos: "Temos mais de 100 aparelhos de tortura aqui e usaremos todos. Quem morre aqui é jogado na vala. Não estamos nem aí. Se você não falar nada, será condenado de 8 a 10 anos. E ainda que fique aleijado, de tanto apanhar, será preso. Quando sair da cadeia, o resto de sua vida não valerá nada." Fiquei preocupado quando ouvi isso e pensei: se me espancarem tanto, como eu viverei? Os policiais disseram que tinham todos os dados do meu computador e que se eu não falar, quando forem prender os outros, dirão que eu os delatei. Todos na igreja me odiarão e eu não poderei mostrar o meu rosto. Isso É tão maligno. Quando a polícia fez uma pausa, eu senti que o meu rosto estava totalmente inchado. Meus olhos estavam inchados. Eu mal conseguia abrir. Eu não via qualquer coisa. Os meus pulsos sangravam e eu tinha queimaduras por todo o corpo. Eu sentia meu coração contrair. Eu mal respirava. Achei que eu ia morrer. Eu ouvi um policial dizer que o perito de informática tinha chegado e tinha acessado tudo no meu computador. De repente, eu fui tomado pelo medo. Eu pensei: acabou.
a contabilidade da igreja, os dados sobre os líderes, estão todos no computador. Me deu uma sensação de pânico e eu não sabia mais o que fazer. Naquela noite, os policiais montaram um tripé na sala em que me torturavam. Amarraram os meus braços atrás das costas e me suspenderam no tripé. Eu estava pendurado a meio metro do chão. E eles ficaram me balançando. Sempre que faziam isso, os meus braços ficavam doendo terrivelmente. E o suor escorria pelo meu rosto. Então eu pensei no que o policial tinha dito. Que eles me matariam. Ou que me condenariam, mesmo que aleijado. Comecei a sentir que não aguentaria. E pensei, e se eu morrer aqui? Só tenho 30 anos. Não posso deixar que me espanquem até a morte. Se eu ficar aleijado e não puder mais trabalhar, como vou poder sobreviver? Já que eles têm todos os dados do meu computador, a confissão é o de menos. Se eu disser algo a eles, talvez não me matem. Mas eu pensei, eu não posso. Isso não faria de mim um Judas? De fato. Essa batalha interna continuou. Eu disse a Deus que preferia morrer a ser um Judas. Com o passar do tempo, a dor piorou. E às 2 ou 3 horas da madrugada, daquela mesma noite, eu não aguentei mais a tortura policial. E desabei completamente. Concordei em dar informações sobre a igreja. Finalmente me colocaram no chão. Quando fizeram isso, eu fiquei lá, deitado no chão, e eu não conseguia me mexer. E eles me fizeram confirmar o número dos apartamentos de 2 anfitriões. E foi o que eu fiz. Naquele momento eu traí meus irmãos e irmãs. E a minha mente deu branco. Entrei em pânico e senti que o pior ia acontecer. Lembrei-me do que Deus disse. Não receberá minha clemência pela 2ª vez quem partir meu coração. Eu sabia que tinha traído a Deus e ofendido o seu caráter. E ele não me perdoaria de novo. Senti uma grande dor, me odiei completamente e pensei: por que eu os entreguei? Se eu tivesse aguentado sofrer só mais um pouco, talvez teria conseguido. Estava cheio de culpa e arrependimento. Depois disso, por mais que a polícia tentasse, eu não disse mais nada. Só que quando eu pensava que traía Deus e meus irmãos feito um Judas, que fiz uma coisa tão imperdoável, eu me sentia muito atormentado. Senti que minha senda de fé tinha chegado ao fim, como se tivesse sido condenado à morte e poderia morrer a qualquer momento. Mas o inesperado aconteceu. 5 e pouco da manhã, do 4º dia após a minha prisão, os policiais que me vigiavam dormiram. Eu consegui desamarrar a corda que me prendia e saltei pela janela. Graças a Deus. Graças a Deus. Com muita dificuldade, eu cheguei à casa de um irmão. E logo escrevi uma carta para relatar ao líder da igreja como eu tinha delatado os 2 anfitriões. E que eles precisavam tomar precauções urgentes. Bom, Então o líder arranjou um abrigo para mim num lugar seguro. Foi horrível quando vi outro membro da igreja se arriscando para me abrigar. Eu traí a Deus e entreguei meus irmãos. Eu fui um Judas. Não era digno de ser hospedado por ninguém.
e não podia mostrar meu rosto aos irmãos. Eu li estas palavras de Deus. Não terei mais misericórdia daqueles que não me ofereceram sequer um pingo de lealdade em tempos de adversidade. Pois minha misericórdia vai só até esse ponto. Além disso, não tenho apreço algum por quem quer que já tenha me traído e gosto ainda menos de me associar com quem trai os interesses de seus amigos. Esse é meu caráter. Seja quem for a pessoa, eu devo lhes dizer isto. Não receberá minha clemência pela segunda vez quem partir meu coração. E quem tiver sido fiel a mim, ficará no meu coração para sempre. E isso mexeu comigo profundamente. Cada palavra era um golpe doloroso. Essa pessoa, desleal a Deus nas tribulações, era eu. Quem traiu a Deus e os interesses dos amigos fui eu. Fui eu que parti o coração de Deus. Fui um covarde, traí a Deus e delatei meus irmãos. E ofendi o caráter de Deus. Nunca teria a clemência de Deus. Estava condenado a ser punido por Ele. Quanto mais pensava, mais agitado ficava. E não consegui mais conter as lágrimas. Dias depois, soube que uma irmã mais velha dos lares que entreguei foi presa e sua casa revistada. Ela se arriscou para cuidar de mim, mas eu a traí. Eu sabia que o PC chinês era cruel com os cristãos. Afinal, eu tinha sido torturado. Mas para salvar minha própria vida, eu a entreguei nas mãos dos demônios. Que coisa maligna! Eu me esbofeteei várias vezes com força. E me prostrei diante de Deus em oração. Ó Deus, eu te traí e entreguei irmãos e irmãs. Não sou humano e não mereço viver. Devo ser amaldiçoado e punido. Até a minha morte seria a tua justiça. Eu não conseguia encontrar a paz e vivia atormentado. Pesadelos sempre me acordavam à noite. E eu ficava pensando: como eu traí a Deus e me tornei um Judas? Em meus anos de fé, desisti de família e carreira por Deus. E mesmo sendo perigoso, nunca desisti do meu dever. Como me tornei um Judas, da noite para o dia? Por que agi como agi e fiz tudo aquilo? Logo depois da minha prisão, eu quis dar testemunho. Mas brutalmente torturado, com a vida em perigo, eu recuei em medo. Ouvindo que os policiais podiam matar os crentes em Deus Todo-Poderoso e que eu seria condenado, mesmo aleijado, fiquei preocupado sobre como viveria sendo uma pessoa deficiente. Eu só tinha 30 anos e seria um desperdício se eu fosse morto. Quando disseram que tinham hackeado o meu computador e conseguiram as informações da igreja, eu achei que não faria diferença confessar ou não, e que me salvaria se dessem informações. Perdi minha dignidade e fui um Judas. Vi que a razão principal pela qual eu traí a Deus foi salvar minha pele, que eu prezava a própria vida.
Pensava que aguentaria sofrer e que era devoto a Deus. E que justamente por isso eu jamais o trairia. Mas quando fui preso e torturado, mostrei quem eu realmente era. Vi que carecia da realidade da verdade e não tinha fé verdadeira em Deus. Diante das provações e dificuldades, com a vida em risco, eu trairia a Deus. Li as palavras de Deus para resolver meu problema de temer a morte. Então li estas palavras: quem dentre toda a humanidade não é cuidado aos olhos do Todo-Poderoso? Quem não vive em meio à predestinação do Todo-Poderoso? A vida e a morte de quem vem a partir das próprias escolhas? O homem controla o seu próprio destino? Muitas pessoas clamam pela morte, mas ela está longe delas. Muitas pessoas querem ser aquelas que são fortes na vida e temem a morte. Ainda assim, sem o conhecimento delas, o dia de sua morte se aproxima, afundando-as no abismo da morte, quando as pessoas estão preparadas para sacrificar a própria vida. Tudo se torna insignificante e ninguém consegue vencê-las. O que poderia ser mais importante que a vida? Assim, Satanás se torna incapaz de fazer algo mais nas pessoas. Embora na definição da carne se diga que a carne é corrompida por Satanás, se as pessoas verdadeiramente se entregarem e não forem guiadas por Satanás, então ninguém consegue vencê-las. As palavras de Deus me mostraram que todas as coisas estão em suas mãos, inclusive minha vida e morte. Sim. Quando morrer, seja espancado e aleijado, seja como for a minha vida, tudo é preordenado por Deus. Isso. Tudo vem de Deus, e vivendo ou morrendo, devo me submeter aos arranjos dele. Se Satanás me perseguisse até a morte, mas eu desse testemunho de Deus, seria uma morte digna. Lembrei que o Senhor Jesus disse: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. Amém. Eu pensei nos apóstolos e nos discípulos do Senhor Jesus, dos quais muitos foram mortos por pregar o Evangelho de Deus. A morte deles foi comemorada por Deus. Tiveram morte física, mas suas almas não morreram. Só que a minha traição a Deus é uma vergonha eterna. Eu era um morto-vivo, um cadáver que andava sem alma. Eu me arrependi de minha traição e odiei minha tolice. Quando acreditei que a polícia já tinha as informações sobre a igreja, achei que confessar não faria mal. Mas eu estava errado. Ao ser torturado pelo grande dragão vermelho, Deus viu minha atitude. E se eu estava dando testemunho diante de Satanás? Sim. Tivessem eles as informações ou não, eu não deveria ter falado nada. Falar com a polícia foi me curvar a Satanás, e era uma marca de vergonha. Odiei não ter buscado a verdade e não ter tido fé em Deus. Odiei minha ganância de vida e a falta de dignidade e integridade. E odiei mais o grande dragão vermelho, pois ele odeia Deus e a verdade ao extremo, prende e persegue os seus escolhidos. Ele os força a negar e trair a Deus, arruinando suas chances de salvação. Me desliguei do grande dragão vermelho e dei a vida para seguir a Deus. Amém. a Deus. Certa vez, li testemunhos sobre a experiência dos vencedores. E vi que quando foram torturados pelo grande dragão vermelho, todos confiaram em Deus para derrotar Satanás. Senti mais vergonha. Foram crentes perseguidos como eu. Como suportaram a dor e deram testemunho? Porque fui um Judas traidor, desprezível e apegado à vida. Pensar em como minha delação tinha sido motivo de riso para Satanás era como uma facada no coração, uma dor horrível. Não podia me perdoar. Me sentia muito negativo. Foi justo aí que li estas palavras de Deus. A maioria das pessoas cometeu transgressões.
Por exemplo, algumas já resistiram a Deus. Algumas se rebelaram contra Deus. Algumas falaram palavras de queixa contra Deus. E outras cometeram atos contra a igreja ou fizeram coisas que causaram danos à casa de Deus. Como essas pessoas deveriam ser tratadas? Seu desfecho será determinado de acordo com sua natureza e seu comportamento persistente. Deus lida com cada pessoa de acordo com o ambiente e o contexto na época, a situação real, as ações das pessoas, seu comportamento e suas expressões. Deus jamais cometerá injustiça com ninguém. Essa é a justiça de Deus. Depois disso, também vi esta passagem num sermão. Há pessoas que, devido a fraquezas, delatam um pouco após serem presas, mas não servem a Satanás no coração. Ainda acreditam em Deus e oram. Isso acontece porque sua estatura é imatura e sua carne fraca demais. Mas não delatam completamente, nem prestam serviço a Satanás. Isso é igual a terem testificado. Os que são presos e delatam totalmente a igreja e seus irmãos, ajudando o grande dragão vermelho a vigiar e prender seus irmãos, assinando juramentos de nunca mais crerem em Deus, serão totalmente eliminados e amaldiçoados por Deus. Houve alguns irmãos que delataram um pouco devido a fraquezas durante a prisão. Depois, sentindo dor na consciência e remorsos, choraram e se odiaram. Fizeram votos a Deus para que Ele os punisse, pedindo para enfrentar adversidades, para que dessem um lindo testemunho que satisfizesse a Deus. Oraram a Deus assim várias vezes, até buscarem a verdade e cumprirem seus deveres e até terem a obra do Espírito Santo. Esses se arrependeram genuinamente e são honestos. Deus terá misericórdia deles. Graças a Deus. Essas palavras me comoveram tanto que eu não consegui parar de chorar. O que Deus determina a alguém tem base no grau de suas transgressões e no arrependimento real. Ele não determina seu desfecho tendo como base uma transgressão. Isso mesmo. Sim. Vi como o caráter de Deus é justo e que sua justiça contém o seu julgamento e misericórdia. Cometi um ato tão grave como trair a Deus e delatar irmãos e irmãs. Mas Deus não me eliminou. Ele permitiu que eu me arrependesse. Me iluminou e guiou a entender sua vontade. Apreciei que Deus traz a maior salvação para cada um de nós. Sim. Deus é extremamente benevolente. Graças Amém. a Deus. Sim. O remorso e a culpa cresceram e senti que devia muito a Deus. Resolvi em meu coração: se for preso pelo PCC de novo, estarei pronto para dar a minha vida. Até se a tortura me matar, testificarei e envergonharei Satanás. Amém. Após alguns meses, a igreja me arranjou outro dever. Eu fiquei muito comovido. Minha traição partiu o coração de Deus. Mas com a sua tolerância e misericórdia, Ele me deu a chance de me arrepender. Eu tinha que valorizar essa chance e investir tudo em meu dever para retribuir seu amor. Graças a Deus. Graças a Deus. Dezembro de 2012 veio num piscar de olhos e o PC chinês lançou uma nova operação para perseguir a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Grampearam telefones e seguiram pessoas para prender muitos irmãos e irmãs. Em 18 de dezembro, 2 irmãs que cumpriam seu dever comigo foram presas depois de terem os telefones grampeados. Quando eu soube de tudo isso, eu comecei a ficar muito nervoso. O PC chinês provavelmente já estava me monitorando e eu podia vir a ser preso. Não havia como eu saber se eu sobreviveria se eu fosse preso de novo. Com esse pensamento, eu fiquei com muito medo. Mas eu sabia que nada acontecia sem a permissão de Deus. Sim. Orei a Deus dizendo que não consideraria meu perigo físico.
Só lidaria com a crise e cumpriria o meu dever. Mesmo preso, testificaria para envergonhar Satanás, ainda que me custasse a vida. Graças a Deus. Eu me senti mais calmo e mais à vontade depois da oração. E então comecei a fazer arranjos para o trabalho da igreja. Graças a Deus, pouco tempo depois, o trabalho da igreja voltou ao seu normal. Maravilha. É sim. Por meio dessa experiência, vi que se as pessoas não vivem para os seus interesses, mas sim cumprem o dever, elas se sentem calmas e tranquilas e com a consciência em paz. Graças a Deus. Toda vez que lembro que fui um Judas vergonhoso, traindo a Deus, sinto-me uma pessoa terrível. Mas foi falhando e sendo exposto assim que entendi um pouco do caráter justo de Deus e ganhei algum temor a Ele. Vi como Deus é sábio. Sim. Ele usou as prisões e a perseguição pelo grande dragão vermelho para me expor, e só então conheci e odiei a mim mesmo e comecei a buscar a verdade. E vi o quão prática é a obra de Deus para nos salvar. É sim, é Graças a verdade. Deus. Isso mesmo.